Olá, pessoal, retornamos então analisando um pouquinho os recursos do processo do trabalho, e aí nós temos aqui então no artigo 895 da CLT, né, a disposição, né, em relação ao recurso ordinário, tá? Então, o que dispõe o artigo 895 da CLT? Cabe recurso ordinário para instância superior, tá? Inciso 1, das decisões definitivas ou terminativa das varas e juízos no prazo de 8 dias. Então, em se tratando de uma decisão definitiva ou terminativa das varas e juízos, cabe o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Então, o juízo de primeiro grau, ele prolata uma decisão, né? Uma sentença. E essa sentença, ela é passível de recurso, tá? Então, o recurso adequado, né, depois de prolatar a sentença, é, então, o recurso ordinário, tá? Então, a parte que entender que aquela sentença, ela é passível de um reexame, né? Que ela é passível de modificação, de reforma, tá? Ela pode interpor o recurso ordinário, então, no prazo de 8 dias. Mas não é somente das decisões definitivas e terminativas das varas e juízos do trabalho, tá? Também, o inciso 2 menciona o seguinte: das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, o RO, ele cabe das decisões de primeiro grau e das decisões, então, do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Acho importante que vocês façam a leitura, então, dos incisos, né, que nós temos aqui, para que a gente faça um aprofundamento, então, desse primeiro recurso, tá? O artigo 896 da CLT, ele dispõe, então, sobre o recurso de revista, tá? Então, cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando? Então, quando é que é cabível o recurso de revista, tá? O recurso de revista, ele é cabível, tá? Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. Então, se for interposto um recurso ordinário, tá? Dessa decisão do recurso ordinário, cabe então o recurso de revista, tá? Lembrando também que o prazo para o recurso de revista é 8 dias, tá? Aqui a gente tem letra A, letra B, letra C, que menciona aqui quando, né, tiver uma interpretação diversa, tá, de lei federal, então cabe o recurso de revista. Também, quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial da observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, tá? E a letra C, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição. Nós temos 3 situações, então, que cabe o recurso de revista, tá? Letra A, letra B e letra C. Então, via de regra, ele cabe, então, das decisões proferidas do recurso ordinário. E é importante que vocês releiam, então, a letra A, B e C, incisos e parágrafo, tá bom? Também é importante a gente conversar um pouquinho sobre o recurso, o próximo recurso, então, que é o agravo, tá? O agravo, então, ele está disposto no artigo 897, então, cabe agravo no prazo de 8 dias, tá? Nós temos 2 tipos de agravo aqui. A gente tem a letra A, que é o agravo de instrumento, e a letra B, nós temos a letra A, que é agravo de petição, e nós temos a letra B, que é agravo de instrumento, tá? A letra A menciona o seguinte: cabe agravo de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, quando é que eu vou interpor agravo de petição? Somente nas execuções, em se tratando então da fase de execução. Antes não cabe o agravo de petição, tá? E a letra B, então, agravo de instrumento. Aqui no agravo de instrumento, a gente interpõe o agravo, tá?
dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Lembra que a gente conversou em sala em relação como é que eu ataco uma ação denegatória de recurso, ou seja, o recurso está trancado e eu preciso destrancar esse recurso. Então, aqui a gente utiliza a ferramenta, né, processual, que é o recurso agravo de instrumento, também no prazo de 8 dias, ok? Próximo, então, recurso, nós temos embargos de declaração, né? Que é o artigo 897, a gente tem o seguinte: caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido o efeito modificativo da decisão e nos casos de omissão e contradição no julgamento e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, né? Então, a gente sabe que os embargos de declaração é quando possui uma omissão ou uma obscuridade. Ele cabe aqui também, né, em se tratando de ações trabalhistas. Artigo 899, então, trata do efeito, tá? Então, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. Então, nós não temos aqui o efeito suspensivo, porque nós temos o princípio da celeridade processual, né, da economia processual, e a gente sabe que as ações trabalhistas, elas têm caráter alimentar, por isso não suspende o processo, somente tem efeito devolutivo, tá? É o que nós temos aqui no artigo 899. E no parágrafo 4º, nós temos a seguinte disposição: o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices de poupança. Então, aqui a gente tem um dispositivo que menciona sobre o depósito recursal. Acho que é importante vocês fazerem leitura, então, onde inicia os recursos, tá? Que é, então, no artigo 893 da CLT, tá? E aí nós temos a menção aqui de quais são os recursos, esses recursos que nós falamos agora, ou seja, inciso 1, embargos, inciso 2, recurso ordinário, inciso 3, recurso de revista, inciso 4, o agravo, tá? Então, gostaria que vocês fizessem a leitura, então, do artigo 893 até o artigo 901 para fazer um complemento de estudo, tá? Foram algumas considerações, então, em relação ao processo do trabalho. Espero que vocês façam a leitura do material encaminhado e também a leitura desses dispositivos que eu mencionei para vocês, tá? E qualquer dúvida, então, eu fico aberta, tá? Questionamentos, podem encaminhar e-mail, que assim que possível eu dou a devolutiva para vocês, tá? Um grande abraço e bom descanso.